O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos diante de Jesus que está a nos ensinar. Lembremos que Jesus ele contou a parábola do semeador, e lá no Evangelho de São Mateus ele foi contando uma sequência atrás da outra de parábolas. O que eram as parábolas? Eram histórias que Jesus usava através das situações do dia a dia para dali tirar um ensinamento para os apóstolos, para as multidões, para que eles pudessem entender a profundidade de algo que Jesus iria transmitir. Só que ele não falava diretamente. Por exemplo, a parábola do semeador. Um homem, ele pegou a semente e lançou a semente caiu na terra boa, a outra caiu no pedregulho, e aí por diante. Depois os apóstolos não compreenderam o que Jesus havia falado. Aí Jesus disse: cabe a vós entender o sentido da parábola. E aí Jesus disse que o semeador era ele, a semente era nós, e assim por diante. Aí agora, Jesus está dizendo que tudo aquilo, ou melhor, ele fala: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Você já viu alguém pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama ou colocar debaixo da mesa? Não. A lâmpada não pode ficar debaixo da cama, não pode ficar debaixo da mesa. A lâmpada não pode ficar num lugar escondido. A lâmpada ela tem que ficar num lugar bem à vista de todos, para quando ela for acendida, ela possa clarear todo o local. Através dessa parábola, ele já dá o sentido para os apóstolos para dizer o seguinte: que a palavra de Deus, ela não pode ser amordaçada. A palavra de Deus não pode ficar amarrada. A palavra de Deus não pode ficar escondida. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada. Então a primeira fase é essa. Nós ouvimos, assimilamos. Esse assimilar
é para entender o que está sendo falado. E aí, depois que a pessoa entende o que foi falado, ela tem que falar. Ela precisa ser anunciada para que outras pessoas possam compreender e encontrar o caminho da salvação. Tanto que São Paulo ele se expressa, dizendo: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não proclamar a palavra que salva. Ai de mim se eu guardar a palavra de Deus somente para mim. E aí ele complementa dizendo que para que a palavra ela se torne palavra de salvação, alguém precisa falar para que o outro possa ouvir e ouvindo ela se salve. Ela saia do caminho do erro. Este é o sentido. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada. Palavra da salvação. Eu acabei de dizer isso e todos os fiéis respondem: glória a vós, Senhor. Aí depois que o sacerdote, ele proclama, ele lê, ele explica para que as pessoas possam entender o sentido. Por isso que ela se torna palavra de salvação. Imagine se a palavra de Deus ela fosse proclamada e todo mundo ficasse calado. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela alimenta o nosso coração, ele arde. E a consequência disso é já querer falar. Foi o que aconteceu naquele momento em que Jesus, após a ressurreição, ele se apresentou para aqueles 2 discípulos de Emaús. Eles estavam entristecidos porque achavam que Jesus havia morrido. Você se recorda? E aí Jesus aparece, eles não conhecem que era Jesus. Aí Jesus dá uma de que não estava sabendo de nada. Aí eles começam a dizer: mas você é o único forasteiro no meio de nós que não sabe do ocorrido. Aí eles começam a narrar que Jesus foi um grande mestre, um grande homem, em palavras e atitudes e tudo, mas que infelizmente ele acabou de morrer, tinha morrido. E depois eles acabaram dizendo assim: mas algumas mulheres começaram a dizer até que viu ele, mas isso é coisa, história, é coisa da cabeça delas. E aí Jesus dá uma repreensão nele e começa a dizer: vocês não lembram que ele havia falado que ele iria morrer, ao 3º dia iria ressuscitar, e que tudo que tinha acontecido com ele precisava se cumprir de acordo com o que já estava escrito. Aí Jesus começa a relembrar para eles e tal, e eles vão gostando do que Jesus está falando. Eles chegam num determinado lugar assim, que tinha 2 caminhos. Aí Jesus ameaça ir para outro caminho. Aí ele diz: não, fica conosco, a tarde já está declinando, vem, fica conosco. E Jesus vai para eles, e lá na casa deles, Jesus, ao partir o pão, eles reconhecem. E aí Jesus desaparece. Aí ele diz: mas o nosso coração ardia quando ele nos falava. Aí eles compreenderam que era Jesus. E aí a consequência disso foi logo eles saírem correndo para falar para os apóstolos. Então, eles ouviram, assimilaram, entenderam
e anunciaram e foram falar para os apóstolos. E lá no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, Jesus envia os apóstolos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não pode ser amordaçada. A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. O cristianismo não é uma religião secreta, que tem coisas que todo mundo tem que ficar caladinho, não pode falar. Não, o cristianismo não é uma sociedade secreta. O cristianismo é uma sociedade aberta. Dentro do cristianismo não há segredo. Ele precisa ser falado porque é esta palavra de salvação que salvará. Vocês entenderam? E aqui, meus irmãos, entra um grande problema. Por causa do anúncio deste evangelho, muitas pessoas no decorrer da história da igreja morreram diante de imperadores que não queriam ouvir a palavra de Deus, diante de governantes que não queriam, e eles tinham que anunciar. Os missionários tiveram que anunciar, sacerdotes, religiosos, religiosas, porque era necessário salvar até aqueles imperadores, aqueles governantes, as pessoas que estavam ali. E eles eram impedidos. Lembremos até dos próprios apóstolos, quando o Sinédrio prenderam os apóstolos, eles disseram para os apóstolos que eles deveriam se calar, que eles não deveriam anunciar mais. Esse nome, né, que era o nome de Jesus, era anunciar a salvação vinda por meio de Jesus. E eles disseram: julguem então vocês a quem nós devemos obedecer, a Deus ou aos homens? A Deus que nos mandou anunciar a palavra ou nos calar diante dos homens? Diante da pergunta, eles já estavam dando a resposta. E a resposta que eles estavam dando era: nós não vamos nos calar, mesmo que tenhamos que dar a vida. Nós não vamos nos calar, repito, mesmo que nós tenhamos que dar a vida. E aí nós vemos a sequência. Depois os apóstolos foram mortos. João foi preso. A tradição fala que João foi colocado num tacho de óleo quente, mas Deus não permitiu que ele morresse. Ele morreu na velhice, anunciando o evangelho. E aí nós vamos vendo os mártires. E eles lembravam também aquilo que Jesus havia dito a respeito de que nós não deveríamos, que os cristãos, os seguidores deles, não deveriam se calar e não ter medo. Não temas aquele que pode matar o corpo, mas tenho medo sim de, depois que você morrer, a sua alma e seu corpo seja precipitado no fogo do inferno. E quando Jesus fala para Ezequiel, ele diz para Ezequiel: filho do homem, coma tudo que está contido neste livro. Depois eu vou te enviar para um povo de cabeça dura. Se você
não proclamar o oráculo que eu te der, o povo vai perecer por sua culpa. Mas se você anunciar, aí a culpa já não será sua. Lembra também daquela outra profecia que ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento? Porque esse falta de conhecimento aqui é porque aqueles que sabem deveriam falar e não falam, e o povo perece por falta de conhecimento, por falta de ouvir a verdade. Ainda mais que nós vivemos um tempo onde a mentira está em alta. Mas a mentira não pode estar em alta. A mentira, ela deve desaparecer. A verdade tem que estar em alta. A verdade que salva. Por isso que Jesus está dizendo aqui: tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deve tornar-se conhecido e claramente manifesto. Claramente. A palavra de Deus, ela precisa ser claramente anunciada. A palavra de Deus não pode ser anunciada no mais ou menos, para o outro deduzir. Então eu não vou falar porque pode acontecer alguma coisa comigo. Não. A palavra de Deus tem que ser claramente manifesta. Se tem dúvida, a dúvida deve ser tirada. Esses dias eu conversava com uma adolescente e, na medida que eu ia tirando as dúvidas dela, ela dizia assim, eu perguntava para ela: você entendeu? Ela dizia: não entendi. Aí eu procurava um outro exemplo para dar. Ela: agora sim eu entendi. Aí eu dizia para ela: na medida que nós vamos conversando, o que você não entender, você pergunte. Aí, claro, eu dizia para ela: o que eu souber, eu vou te responder. O que eu não souber, eu não vou deixar você na dúvida. Eu vou pesquisar, eu vou me informar, mas não posso deixar você sem entender nada. Ela dizia: obrigado, padre. Aí eu peguei diante do que nós conversávamos, eu peguei uma parte lá do livro da Sagrada Escritura, e ali eu pedi que ela lesse, e na medida que ela ia lendo versículo por versículo, eu perguntava para ela: você entendeu? E ela dizia: não entendi. Aí eu explicava, ela: agora eu entendi. Nada pode ficar escondido, tudo tem que ficar claro. E é diante desta clareza que cada um deverá dar a sua resposta de aceitação ou não. Uma vez entendido, cada um vai corresponder como quiser. Por exemplo, não podemos dizer para o ignorante. O ignorante aqui não é aquele que não sabe ler, né? Porque às vezes fala ignorante, aí já vem com o negócio: o ignorante é o burro. Não. O ignorante é aquele que não entende, aquele que não sabe. Ele precisa entender. Então, quando ele busca um sacerdote, nós sacerdotes que somos ministros ordenados da palavra de Deus, nós não podemos simplesmente dizer para o outro: haja de acordo com a sua consciência. Nós podemos sim dizer depois que se forma a consciência. Depois que se forma a consciência, aí nós iremos dizer para o outro sim.
E você entendeu? Entendeu. Agora haja de acordo com a consciência. Porque agora a consciência da pessoa já está formada, ela já entendeu. Agora simplesmente uma pessoa vem e diz assim: ô padre, eu e o meu esposo estamos querendo usar o método, eu estou querendo usar o DIU e o meu esposo aceitou, então eu posso usar o DIU? Aí o sacerdote chega e fala: haja de acordo com a sua consciência. Não pode assim. Nós sacerdotes temos que informar a consciência, temos que dizer as consequências do DIU, que ele é abortivo, que ele mata. Tudo que o que o DIU faz ali no útero da mulher, ele impede que o óvulo que já foi concebido, que precisa entrar no útero, o DIU fica ali e impede aquele óvulo que já está concebido. Então ali já está um ser vivo, já é vou dizer para vocês, é uma pessoa, aquele feto ali já é uma pessoa que está no processo de desenvolvimento. Então na hora que ele vai entrar no útero, ele é impedido. É isso que o DIU faz. Aí, uma vez que ele é impedido, e ele só pode ser desenvolvido dentro do útero, você compreende? Aí ele não entra, não entrando, não tem outro lugar para ele desenvolver, aí ele morre. Isso é um aborto. Depois que se forma a consciência do outro, aí você entendeu? Então eu estou dizendo para você, mulher, e você, esposo, esposa, vocês não podem permitir. E se é esposo, você não pode permitir que a sua esposa use o DIU. E você, esposa, você tem que tomar consciência que você não pode usar. Ah, mas o médico disse que eu devo usar. Bem, o médico falou, o médico do corpo está dizendo que você deve usar. E eu sou o médico da alma. E eu estou dizendo que você não pode usar, porque o DIU é abortivo. Cada vez que você tem um relacionamento com seu esposo e acontece a fecundação, explicando melhor, que parece que antes eu nem falei a fecundação. Quando acontece a fecundação, ali há uma vida. E a igreja ensina que não se pode matar essa vida. É um filho de Deus que já está ali. Não se pode matar. Se você fizer isso, você está cometendo um pecado gravíssimo. O mandamento diz não matar. Então você não pode matar. E se matar, e se você não se arrepender de ter feito isso, tua alma será precipitada no inferno. Eu não estou falando isso para quem já fez, já se confessou e não faz mais. Então, se você já fez, já se confessou e graças a Deus não está fazendo mais, não precisa você ficar com problema de consciência. Que é para quem fez e não se confessou e continua fazendo. Então você está matando, porque a palavra de Deus diz não matar. Vocês estão vendo? Que essa palavra de Deus não pode ficar escondida, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser proclamada, para que as mulheres e os homens, ouvindo, eles tomem consciência e não façam mais. Agora, se depois quer continuar fazendo,
aí já não é problema mais de quem falou, é problema de quem ouviu e não quer praticar. Tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. O verbo é, ou melhor, o verbo é não matar. Não matar. O mandamento é esse, não matar. O DIU mata. Então, se o DIU mata e as pessoas estão sem saber, e Deus revelou isso, porque o verbo é não matar, e o mandamento é esse, ouvindo, nós não podemos nos calar, nós devemos falar, mesmo que isso incorra em processo e até em morte, por parte daqueles que não querem ouvir e querem continuar, mesmo que isso inclua em perda de amizade. Em nome da amizade que você tem com esta mulher, com esta pessoa, você não pode se calar. Então, aí a pessoa chega e se cala, ela sabendo da verdade, então ela se cala para continuar mantendo aquela amizade, porque ela não quer perder a amizade. Que perca a amizade, mas você precisa salvar essa alma. Ela não pode se perder. Não pode ficar isso no segredo do coração. Eu dei apenas um exemplo. Poderia dar milhares de exemplos, mas hoje este exemplo, ele é muito importante, ainda mais para os tempos de hoje, para os tempos que nós estamos vivendo. A palavra de Deus não pode ser amordaçada, a palavra de Deus não pode ser impedida, simplesmente porque a pessoa está com medo, ela está com medo de processo, ela está com medo de ser presa, ou até mesmo está com medo de tirarem a vida dela. Então ela ouve, ela sabe da verdade e não anuncia e não fala a verdade. A verdade precisa ser anunciada. Doa a quem doer. E lembre-se que Jesus muitas vezes no Evangelho ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você compreendeu, meu irmão? Você compreendeu, minha irmã? E eu, como sacerdote, posso me expressar dizendo: você entendeu, meu filho? Você entendeu, minha filha? Que a palavra de Deus seja anunciada como Jesus está dizendo, até por cima dos telhados, ou seja, nos lugares mais altos. Ela precisa ser proclamada pelos microfones, pelas mídias sociais, pela TV, pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Aí sim devemos usar bem esses meios que são de comunicação, porque a palavra de Deus precisa ser anunciada, ela não pode ficar no segredo do nosso coração. A verdade precisa ser dita, para que ninguém se perca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.